lar docilar. Esta expressão que hoje nós vamos conhecer um pouco mais a fundo. E lar docilar é o que Deus tem para as famílias que vivem a sua palavra. Não é apenas que conhecem a sua palavra, mas que vivem a sua palavra. E no Salmo 127, versículo 1 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então aqui eu lembro mais uma vez, vem aqui mais um conselho de Deus: coloque o Senhor em tudo na sua casa. Não diga que tem uma situação, que tem uma área, que tem um momento, que Deus precisa ficar de fora, que aquilo não é com Deus. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver em tudo, segurando, sustentando, sendo a rocha, em vão trabalham os que edificam. Pai, marido, profissional, irmão, filho, esposa, é vão. O trabalho é vão, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar o casamento, se o Senhor não guardar os filhos, se o Senhor não guardar a família, em vão vigia a sentinela. Quantos pais vigiam, acham que tem situações todas sob controle e de repente descobre que tem um filho na droga, uma filha na prostituição, um outro envolvido em homossexualismo, a sua esposa infeliz. Isto é triste. Por quê? Porque muitas vezes está vigiando, mas de forma humana. Tem que ser o Senhor a guardar a família, o Senhor a livrar, o Senhor a proteger. Amém? Vamos orar. O Senhor quer cuidar das nossas famílias. Senhor Jesus Cristo, Tu és o grande eu sou. Isto significa, Pai, que o Senhor não teve começo de dias nem fim de existência, que o Senhor é sempre Deus, que todo poder te pertence, que o Senhor se basta, toda glória é tua, toda majestade é tua, todo domínio é teu, tudo é teu, tudo que tu criaste, Senhor, é para ti. Nossas vidas, nossas famílias são para ti, Jesus, são para o louvor da tua glória. Por isso, nesta hora, Senhor, ensina-nos mais a edificar as nossas casas no Senhor, a guardar os nossos queridos no Senhor. Ó Jesus, a ter uma família feliz, a ter uma família, Jesus, ó Deus, estável, Pai. Ensina-nos, Jesus, ensina-nos, para que o nosso lar seja um doce lar, Pai. Nós tenhamos prazer de voltar para casa, todos tenhamos prazer na nossa família, Jesus, no cônjuge, nos filhos, nos pais, nos irmãos. Prazer, Jesus, porque se vivermos a tua palavra, o nosso lar será de fato um doce lar. Que assim seja e que esta palavra venha abençoar a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Diga lar docilar. Diga, o meu lar será doce. Amém. Eu sei que alguns aqui já têm experimentado, mas nós vamos profetizar para todos que os lares serão doces, em nome de Jesus. Amém? Bispa Silmara, muito obrigada, louvado seja Deus por este louvor, por esta ambiência que nós temos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, amados, eu quero começar afirmando que o mundo que nós sabemos que jaz no maligno, o mundo só oferece o que é amargo,
o que é ruim, o que é podre, o que é estragado. Se uma pessoa, se um casal, se uma família se espelha no mundo, ou se estriba no mundo, se apoia no mundo, o resultado da vida será amargo, ruim, podre, estragado. Ou seja, um lar sem Deus é dirigido pelo diabo. E o diabo só pode oferecer o que é amargo, ruim, podre e estragado. Mas Deus, graças a Deus, porque Ele, para os seus, Ele tem um lar doce, um doce lar. E de onde vem esta expressão? Nós começamos a falar sobre lar doce lar. De onde vem esta expressão que nós estamos usando para crescer neste conhecimento? Então, hoje nós vamos entender melhor. Primeiro, a palavra lar. Lar é uma forma especial de se definir a casa, ou uma forma especial de se definir os assuntos relacionados à casa, podendo ter até uma conotação carinhosa, sentimental, quando se fala em lar. Nós não estamos falando numa coisa fria. Quando nós falamos em lar, nós trazemos, junto com este conceito, algo mais quente, mais gostoso, não é? Então, lar, em latim, você não imagina, eu acho, só quem estuda latim, quem já foi pesquisar, mas eu não imaginava o que significa lar em latim. Lar significa Deus protege a casa. A palavra lar em latim significa Deus protege a casa. Então é algo muito gostoso. E a expressão popular, lar doce lar, ou home sweet home, né, em inglês, ela é usada quando alguém quer fazer referência ao lugar em que se sente tranquilo, ao lugar onde se sente seguro para retornar, o que nós chamamos de o nosso porto seguro. Existe um provérbio na língua inglesa que traduz bem o significado da palavra lar. Home is where the heart is. Home is where the heart is. Lar é o lugar onde o coração fica, onde o coração permanece, onde o coração está, não é? Então, isto significa também dizer que lar é o lugar que você mais ama. Lar é o lugar que você sempre amará, onde quer que esteja este lar, fisicamente falando. Amém? Então, este lar, doce lar, é o que verdadeiramente é agradável. É aquele lar que é aconchegante, que é atraente, que dá segurança. Lar doce lar é onde há vida com Deus. A vida espiritual, ela é incentivada, ela é frutuosa. Lar doce lar é onde a família é sustentada com honestidade, santidade e pureza. É onde os filhos mantêm-se próximos aos pais. É o lar que prestigia a vida comunitária, a vida na igreja. É o lar em que os membros da família sabem que a igreja é indispensável, que confiam e entendem a importância da comunhão com os irmãos, porque na comunhão com os irmãos encontram ocasião para edificar e para serem edificados. Então você está entendendo o que é este lar doce lar. Mas os lares de hoje, pense um pouquinho. Os lares de hoje, por não estarem no modelo bíblico, não são doces. Pelo contrário, pai e mãe trabalham e dividem, mais ou menos, né, as tarefas domésticas. Os filhos estão o dia todo, se possível, na escola, mas chegam em casa com listas de tarefas para serem feitas em casa também. Há muitos pais que não saem de casa
porque estão desempregados já há bastante tempo e não têm muitas vezes dinheiro sequer para pôr alimento na mesa. Em algumas casas, as doenças ocupam o primeiro lugar. E ainda existem idosos incapacitados que são muitas vezes uma sobrecarga significativa para muitas casas, para muitas famílias. Em muitas residências, os conflitos interpessoais ocupam o primeiro plano e tornam muito amarga a vida familiar. Pensando ainda em nossos dias, nós vemos quantas rupturas conjugais, quantas incertezas quanto ao presente, quanto ao futuro. Nós vemos que a conquista da tranquilidade no lar, ela não existe. As pessoas estão buscando conquistar outras coisas, menos tranquilidade, segurança no lar. Quando esta tranquilidade no lar deveria ser uma prioridade para todos. Por quê? Porque por diversas razões, as casas de hoje não são tranquilizadoras e nem doces para muita gente. Há muitas pessoas que fazem de tudo para não voltar para casa. Há muita fuga através de trabalho, de hora extra, de um segundo trabalho, de um bico, pessoas que inventam um curso para fazer porque não querem voltar para casa. Há muitos filhos que ficam fazendo outras coisas, se envolvendo em muitas coisas fúteis, vazias, porque não tem nenhum prazer em voltar para casa. E nós sabemos que a construção de um lar sólido não é resultado de sorte. A construção de um lar docilar, home sweet home, esse lugar de aconchego, não é resultado de um joguinho de sorte ou de azar. Mas é quando um homem e uma mulher de Deus decidem seguir os padrões bíblicos. Porque quando se segue os padrões bíblicos, se vive a bênção dentro do lar. E a Bíblia diz que isto é construir uma família sobre uma rocha sólida. É construir segundo a palavra. Amém? Por isso, amados, a cada culto, a cada reunião, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo e nós estamos saindo daqui para praticar os princípios de Deus para a família feliz, para o lar ser doce, de fato ser um doce lar. Amém? Então, se os irmãos quiserem, eu vou apenas fazer um repasse aqui do que já estudamos muito profundamente no culto de domingo próximo passado. Isso está, como eu disse, na nossa página na internet e também na livraria em CD e DVD. Então, nós já vimos mais princípios, né, de Deus para a nossa felicidade conjugal, familiar, para o nosso lar ser um doce lar. A família, ponto 1, começa com casamento. Sem casamento, não há família. Então, não é com ajuntamento, não é para ver se dá certo. É com um casamento no Senhor, um casamento legal, diante dos homens e diante de Deus. Número 2, nós estudamos, família é uma união de amor inquebrável. Quando é o amor de Deus, quando é um casamento no Senhor, ou quando se procura o Senhor, para que Ele seja o fundamento, para que Ele seja, né, o que guarda a família, para que Ele seja a rocha. Então, na verdade, esse amor de um casamento, esse amor familiar, se torna verdadeiramente inquebrável. Número 3, estudamos sobre a vida sexual. E a Bíblia é clara, a vida sexual é para o casamento. Li muitas passagens bíblicas, expliquei, esmiucei domingo aqui. Eu aconselho você a ouvir, se você não ouviu, ou ouvir novamente a mensagem de domingo próximo passado, porque isso aqui é um ponto que hoje na nossa sociedade não é considerado, não é? Mas para que se tenha um lar docilar, a vida sexual é para o casamento. Ponto 4, estudamos aqui outros tipos de relações sexuais, além daquela permitida e abençoada por Deus, que é entre um homem e uma mulher no casamento,
Os outros tipos de relações sexuais são contra Deus. Também falei aqui sobre homossexualismo, lesbianismo, sobre práticas sexuais abusivas, sobre violência, falamos sobre sodomia. Tudo isso foi, explicado perfeitamente. Nós estamos aqui para construir a nossa felicidade familiar. No ponto 5, vimos que tudo tem que acontecer dentro do tempo certo. Então, Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um propósito com um tempo determinado para namorar, para noivar, para casar, para se relacionar sexualmente, para ter filhos, para ter mais filhos. Enfim, Deus tem um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Ponto 6. Filhos são bênção para o casamento. Então, queria hoje pegar daqui para você entender um pouquinho mais sobre filhos. Hoje eu quero focar esta questão dos filhos, porque os casais modernos do mundo hoje, e eu tenho visto até às vezes dentro da obra de Deus, fazerem a opção por não ter filhos, tá? Pessoas que falam, não, nós queremos nos dedicar a uma carreira, queremos ficar só nós dois, nós vamos fazer coisas juntos, nós vamos até ministerialmente, sem filhos para atrapalhar, para nos parar, nós queremos viajar, filhos iriam mudar os nossos planos, tal. Então, eu queria muito hoje que a gente entendesse que filhos, para quem se casa, eles estão no plano original de Deus, eles estão no projeto original de Deus, amém? É muito triste quando pessoas que podem ter filhos optam por não tê-los. As pessoas que não podem ter e gostariam de ter sofrem muito. Sofreram muito com notícia da não possibilidade, com um tratamento que não deu certo, com possibilidades da ciência que, enfim, fracassaram. E essas pessoas depois têm que saber lidar com isso, com a ausência da maternidade, da paternidade, eu digo de forma, natural, porque muitos casais também escolhem o caminho da adoção, o que é maravilhoso, o que é belíssimo. Então, amados, filhos, para quem pensa diferente, filhos não são pesos, filhos não são obstáculos, filhos não são aqueles que atrapalham planos, filhos não são fardos pesados. Filhos, para Deus, segundo a Bíblia, são bênção para quem se casa. Amém? Então, eu queria incentivar aqueles que vão se casar, que coloquem no seu projeto pós-casamento e no tempo devido, lógico, com planejamento, com oração, a questão de filhos. Filhos, sim, filhos são bênção do Senhor. Queria mostrar Gênesis 1:28, que diz: e Deus os abençoou e lhes disse. Então, primeiro Deus abençoou o casal, abençoou Adão, abençoou Eva, ele os uniu. Então, ali havia um casamento no Senhor, com a bênção do Senhor. E depois da bênção, olha, depois do casamento, algumas pessoas têm nos escrito e-mail, têm mandado mensaginhas no WhatsApp, enfim, perguntado. Muito bem, é preciso um casal que já vive junto acertar a situação no civil e também na igreja? Tá? É preciso, porque se a gente quer fazer as coisas biblicamente falando, o Senhor colocou a lei para os homens para organizar a sociedade. As leis, as autoridades são todas colocadas por Deus, provém de Deus. Então, as leis que são instituídas pelas autoridades, que Deus honra, são para nos proteger, são para guiar as nossas vidas aqui. Então, precisa acertar, sim, diante dos homens, e como nós dizemos diante dos homens, nós estamos dizendo legalmente, na lei civil do país, tá bem? Em que nós somos cidadãos. E se nós damos importância para a lei dos homens, não daremos importância para Deus? Muito mais.
Mas uma coisa não anula a outra. Então, estou aqui hoje respondendo a inúmeros e-mails que chegaram e têm chegado sobre esta questão de acertar uma situação. E eu falei aqui domingo que não é necessário fazer aquela cerimônia religiosa de noiva com véu, grinalda, enfim, padrinhos e pompas e entrada num recinto. Nós estamos falando de bênção de Deus. Mas que é necessário ter ali uma parada, uma pausa para esta bênção de Deus, isso é sim. Então, estou respondendo publicamente tudo que tem chegado de perguntas a esse respeito. Porque a Bíblia diz que o casamento aconteceu ali em Deus. E Deus os abençoou. O que adianta acertar no cartório e depois não ligar para Deus, para a palavra de Deus, para os princípios de Deus, para a bênção de Deus? Deus quer essa submissão, esse submetimento ao Senhor. Amém? Então, e Deus os abençoou, Deus realizou um casamento ali. Deus abençoou e lhes disse, depois de abençoados, depois de casados no Senhor, sede fecundos. Qual foi a ordem? Amados, sede fecundo, sede. Sabe o que é? Imperativo, é para ser. É mandamento, sede fecundos. Multiplicai-vos. Então, depois do casamento, da bênção do Senhor, há uma ordem. O tempo, Deus não fala aqui. Mas que isto tem que acontecer no desenrolar de uma vida de casados, isto tem que acontecer. Isto é natural. Isto é a vontade de Deus. Que haja multiplicação. Bispa, mas hoje não dá para ter 10 filhos. Ok, mas se você tiver um, já houve multiplicação. Se você tiver 2, houve multiplicação. Então, a palavra diz sede fecundos, quer dizer, fecunde-se mutuamente, né? E o Senhor já arrumou uma forma disso acontecer. Então, é para fecundar, é para gerar filhos. Isso é bênção. Amém? A igreja está entendendo? Então, diga, filho é bênção. Diga, é ordem de Deus que um casal, casado no Senhor, tenha filhos. Gênesis 9, versículo 1, diz assim, abençoou Deus a Noé. Veja o que aconteceu. Abençoou Deus a Noé. A bênção vem antes. Primeiro a obediência, o submetimento à vontade de Deus. Primeiro ao casamento. Aí Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Agora, os filhos de Noé tinham esposas, abençoados esses filhos nos seus casamentos. E o Senhor disse o quê? Sede fecundos. Já tinha tido o dilúvio, ia começar tudo de novo, e o Senhor novamente abençoa primeiro, e depois ele diz o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então diga, filho é bênção. Muito bem. Ponto número 7. O marido tem o dever de amar. Eu vou voltar nos filhos já, mas eu preciso falar deste ponto, porque senão filho também vira prioridade para algumas famílias, para alguns casais. Aí tem aquela mãe que casou, teve a bênção do Senhor, aí já fecundou, e aí o fruto da sua fecundação, o seu filho, a sua filha, passa a ser o centro da sua vida. Passa-se a idolatrar filhos. Às vezes um pai que sonha em ter um filho, uma filha, um filho homem, aquela coisa, né, da nossa cultura, tem que ter um filho homem, de repente tem aquele filho e esquece da mulher. Esquece que se casou. Esquece que ela é a sua auxiliadora idônea. Não é o filho que é o auxiliador idôneo, é a mulher que foi colocada debaixo de uma missão para seguir a jornada com o marido. Então, o marido, ele tem o dever de amar com demonstração desse amor. Amém? Então, vamos lá. A mulher e os filhos, logicamente. Efésios 5, versículo 25, diz assim, maridos, amai vossa mulher. Podia parar aí, era uma ordem.
amai vossa mulher. Tá bom, eu amo, eu disse que eu amo, eu amo, eu amo, e eu amo de fato mesmo. Mas ele quer que você, marido, ame de uma forma a demonstrar esse amor. Por isso que há uma comparação. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aos maridos? Que os maridos devem amar com demonstração. Porque esse papinho de eu amo, eu amo, eu amo, eu não deixo faltar comida em casa. Pô, também só faltava deixar faltar comida. Né? Eu não faço mal. Você já viu aquela pessoa, quando você vai pregar Jesus, ela diz, não, mas eu também tenho Deus. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Também só faltava matar e roubar alguns, né? Que já fizeram de tudo. Então, essa justificativa de que eu não faço mal, não significa que a pessoa faça o bem. Eu não deixo faltar nada em casa, ok, isso é obrigação. Não, é minha demonstração de amor. Desculpe, não é demonstração de amor. Pessoas do mundo que não conhecem a Deus, também trabalham, se esforçam para pagar suas contas e não deixam faltar muita coisa dentro das suas casas. O nosso diferencial não é o material, o nosso diferencial é o amor, é o cuidado, é o respeito, é a dignidade, é o tratamento, é a demonstração do amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Amém? Amém, glória a Deus, muito bem. Paulo continua em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, dizendo assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, um homem de Deus, ele não pode ser pior que o descrente por deixar a família dele assim, jogada. A família ao léu, a família sem eira nem beira, sem direção. Ele é o pastor do lar. Muitas vezes nós vemos pessoas cobrando posturas de pastores nesta terra. Não, o pastor tem que dar o exemplo. Não é o pastor que vai apacentar. O pastor é que tem que visitar. O pastor é que tem que orar. O pastor tem que ensinar a ovelha. E depois ele não é o pastor da casa dele e ele não faz nada disso. Ele não cuida, ele não sara, ele não ora, ele não guia, ele não apacenta, ele não cuida, ele não ensina. Então, se alguém não tem cuidado dos seus, isto é um amor. Se são meus, é porque eu já os amo. Se eu sou esposa do meu marido e os nossos filhos são os filhos dele, ele já nos ama. Agora ele tem que cuidar. Ele tem que mostrar esse amor com cuidado. Cuidado não é só material. Tem muitos cuidados aí envolvidos. Amém? Então, o amor em casa tem que ser demonstrado. É muito triste quando a gente vê pessoas que vem um colega de trabalho com uma necessidade, logo quer ajudar, quer fazer vaquinha, sabe aquela coisa? Vamos fazer uma mobilização para pagar não sei o quê, para ajudá-lo, para dar comida, para não sei o quê. Só que não vê as necessidades dentro da sua casa. Não vê muitas vezes as necessidades que sua esposa está tendo como mulher. Então, precisa começar em casa. Volto a dizer o que já temos falado aqui inúmeras vezes. Ponto 8. Os pais têm o dever de criar bem os filhos. Então, amados, nós hoje estamos falando de demonstração. E volto no assunto dos pais, porque esse amor, quando ele é demonstrado, ele tem cuidado. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Ok, Jesus na cruz se entregou. Mas vocês reparam que o sacrifício de Cristo na cruz foi uma vez por todas, ponto, mas ele poderia ter desaparecido, nos salvado assim e acabou. O Senhor cuida de nós constantemente. Ele continua cuidando de nós. Ele continua nos ensinando, Ele continua nos apacentando, Ele continua nos acarinhando, Ele continua nos exortando muitas vezes, porque o Senhor nos ama. Ele é o nosso Pai de amor bondoso. E o que faz um pai? Abandona? Não, segue junto, né? Vai ensinando, vai criando bem os filhos. Nós todos estamos aqui nesta quinta-feira sendo bem criados pelo nosso Pai Celestial. E nós temos que aprender com Ele, porque os pais têm que criar bem os seus filhos. Efésios 6, versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Tem pais que deixam seus filhos nervosos.
Não é só porque fica brincando ou fazendo troça, ou então jogo de palavras, ou cutucando. Não é só por isso. Provocar a ira, um filho fica irado quando ele não vê no pai dele aquilo que o pai dele diz que é, mas que não é. Um filho fica irado quando ele vê a mãe dele ser maltratada por um pai, ser desprezada. Um filho fica irado quando vê uma mãe que não cumpre as suas obrigações como mãe, como esposa, como dona de casa. Muitas coisas levam filhos à ira. Um filho fica irado quando seus pais pregam uma coisa, dão lição de moral, mas no exemplo fazem completamente diferente. Isso é provocar filhos à ira também. E o Senhor diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, eu queria aqui gastar esse minutinho que eu tenho nesse ponto 8, porque é muito importante. O afeto e a disciplina são as duas linhas de forças, duas linhas de frente, fundamentais na educação das crianças, e elas não funcionam separadamente. Então, o que eu queria que você entendesse, me ajudasse a passar isso para quem tem crianças, para quem tem filhos, tá? Não só crianças. Porque afeto e disciplina têm que andar de mãos dadas. Há muitos pais que sabem dar muito afeto, mas que não dão nenhuma disciplina. Há, por outro lado, pais que são muito disciplinadores, muito rígidos, e não dão nenhum afeto. Então, afeto e disciplina são duas linhas de força fundamentais na educação das crianças. E não podem viver separadamente, andar separadas, tá bem? E o que é afeto? Afeto significa respeitar as crianças, ouvir os seus pontos de vista, dar testemunho do amor de Deus através de carinho, estímulo, ter prazer na companhia das crianças, brincar com elas. Porque tem adulto, muitas vezes, pais, que as crianças estão ali brincando. Ai, fala para a mãe, leva as crianças para lá, estão me incomodando. Ai, tira as crianças daqui, eu quero assistir o jogo, quero assistir o jornal. As crianças estão ouvindo isso. As crianças estão vendo isso. Então, amados, é muito importante a gente entender que afeto também é respeito com os pequenos. Não é fazer a vontade deles, é ter respeito por eles serem crianças, por eles terem fases para se descobrir, para viver cada momento da vida. Amém? Tem que ouvir as crianças, tem que testemunhar do amor de Deus. O que adianta vir para a igreja e ser uma pessoa ríspida dentro de casa? Isso é um fariseu, um religioso. O que adianta vir para a igreja? A criança está vendo isso. Sai de Bíblia, fala que vai orar, não sei o quê, só que em casa não fala de Deus, não fala do amor de Deus, não faz uma oração com as crianças. Não, criança não entende nada, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Criança entende tudo. Criança entende tudo. Tudo, tá bem? A gente precisa estimular as crianças. A gente precisa ter prazer de estar na companhia das crianças, independente da idade. Precisa brincar com as crianças. Pai que não brinca com criança, mãe que não brinca com a criança, está criando um ambiente que vai virar uma rodoviária. Eles vão, quando crescer, só lá passar para mudar de roupa, pegar uma mala e vão embora. Então, você já entendeu o que é afeto. Agora eu quero lhe falar o que é disciplina, porque as duas coisas andam juntas. Disciplina quer dizer estabelecer fronteiras claras para o comportamento. Em outras palavras, dizer até onde as crianças podem ir ou não. Disciplina é definir rotinas em que todos participam de um modo regular. Você faz isso, sabe? Distribuir funções. Todo mundo participa, ter uma rotina.
Disciplina é não prometer nem ameaçar se não houver certeza do que se diz. Isso é disciplina, porque quando se diz para uma criança, eu vou brincar com você quando eu chegar, e você não vai brincar quando você chegar, você está criando ali alguém com revolta. Você não percebe, mas está gerando uma dor, uma amargura, uma frustração muito cedo. Então, isso é muito importante, tá bem? E também não faça ameaça. Se você não vai cumprir o que você diz, sabe aquela coisa? Se você não fizer tal coisa, hoje você não vai jogar o PlayStation. Só que a criança não faz aquilo, seja lá por qual motivo for, e depois a mãe ou o pai esqueceu daquilo que falou. E está lá a criança jogando. Então, isto é falta de disciplina, isto é falta de responsabilidade, isto é falta de cuidado. Não se está cuidando daquele bem precioso que Deus deu. Amém? Então, vou falar sobre crianças pequenas. Com crianças pequenas, o papel de modelo dos pais é essencial. As crianças pequenas aprendem por imitação e repetição. Como é que você cria o hábito de uma criança escovar seus dentinhos? Aprenda com o nosso, eu já sabia disso antes de ter um filho dentista, mas você começa cedo. Hoje tem mecanismos que você enfia o dedinho e você escova a gengiva, não tem dente nenhum. Depois a criança já vai percebendo que tem alguma coisa depois que ela mama, depois que ela se alimenta, que tem que fazer naquela boquinha. E quando aparecem os dentinhos, tem escovinha pequenininha, tem pastinha que não é tão abrasiva, é isso, Fê. E tem jeitos de você fazer, e eu vou lhe dizer, além de você ensiná-la, você tem que fazer isso repetidas vezes. E você tem que fazer também. Então, nós temos, desde que os meus filhos eram pequenos, esse hábito. Agora nós vamos dormir, mas nós vamos escovar o dentinho. Ia para o banheiro, o papai ou a mamãe, punha um banco do lado para ele se ver no espelho, tinha pastinha, tinha escovinha, fazia nele, depois deixava brincar sozinho e fazia ali junto, fazia asepsia. Amados, isso é importante. A repetição vai criar um hábito saudável que depois você não vai precisar mais falar. Lorenzo vai em casa, ele já aprendeu na casa dele, antes de dormir, ele fala, vamos dormir, o que nós vamos fazer agora? Ele diz, dente, dente. Tem uma sequência, dente. Aí a gente fala, então vamos pegar a escovinha de dente. Ele fala, banco. É para pegar o banquinho, colocar no banheiro, para ele subir. A escovinha de dente está do lado da escovinha da Renata. Pega e aí escova-se os dentes. Escova o dele, mas depois deixa ele brincar. Acabou, nós vamos fazer nana. Quando a gente vai para o quarto e apaga a luz, ele fala, orar. Assim? Porque ele é melhor que os outros? Porque se começou a inculcar na cabecinha dele uma sequência. Os irmãos estão entendendo? Então, amados, criança, vou repetir, né? O papel de modelo é essencial. Crianças aprendem por imitação e por repetição. Por exemplo, se nós queremos um bom comportamento à mesa, e quem quer que seus filhos se comportem bem à mesa? Nós teremos de ser os primeiros a não comer com as mãos. Amém? A não palitar dentes. Bispo, não pode palitar dentes? Isso é um parênteses. Não, não pode. Na mesa? Jamais. Publicamente? Nunca. Enfim, nós teremos de ser os primeiros a dar exemplo. Se nós desejamos que não haja maus modos, por exemplo, na sala de aula, no colégio, na escola, nós devemos o quê? Começar a falar bem da professora, do professor com frequência em casa. O professor é uma pessoa legal, o professor ensina, o professor tem que ser respeitado. Quando o professor falar, você escuta. Quando o professor falar alguma coisa, fica quietinho. Você tem que começar a criar a cultura de respeito àquele que é a autoridade dentro da sala de aula. O que está acontecendo hoje?
Estão pondo faca no pescoço da professora e do professor. Estão virando as coisas em cima de um professor, cuspindo na cara dela. Quando não, põem uma arma e matam. Então, amados, se este modelo for modelo bíblico, modelo correto, for repetido, é natural que seja interiorizado e cumprido quando a criança crescer. Ele vai ter aquilo lá como um ensinamento natural. Então, a boa educação das crianças depende de afeto, atenção, respeito, controle e tempo disponível. Eu vi uma matéria que está sendo comentada por muita gente sobre o príncipe Charles, será que é ele? Não, o filho dele, William, e a princesa. Que quando eles falam com as crianças, quem leu essa matéria? Eles ajoelham, eles falam no mesmo tamanhinho deles. Imagina, são príncipes, é a realeza, falando de igual para igual com os filhos. É lógico que existe uma disciplina rigidíssima, rígida mesmo, de educação, de limites, lógico. Imagina quem eles são, onde eles vivem. Mas existe afeto, existe respeito, existe carinho, existe atenção. Então, por eles serem quem são, eles abaixam para mostrar que na hora da criança falar, eles estão dando atenção. Então, assim, muitas coisas que a gente, nunca imaginou como isso deve ser importante, como isso deve ser, de uma consequência extraordinária para a educação dessas crianças. Então, a boa educação das crianças depende de afeto, atenção, respeito, controle, tempo disponível. Esses são valores, são comportamentos que podem se cumprir com pouco dinheiro. Não precisa de ser milionário, ter abastança para passar valores corretos para uma criança. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Ponto 9. A esposa, se já for mãe, então a esposa, mãe, precisa ser sábia em todo o tempo. Então, para os homens não acharem que a gente está sempre pegando os homens, os maridos. Uma mulher que não é sábia, Jesus amado. A Bíblia diz que ela destrói a própria casa, destrói a família. Quantas não são as mulheres que estão com suas famílias destruídas porque são o quê? Nécias. O que são nécias? Contrário de sábias. São tolas, são imprudentes, inconsequentes. Diz Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mulheres, prestem atenção. É a milionésima, não sei que vez que eu falo isso. Mulheres de Deus, para serem sábias, precisam praticar o que está escrito. Tem que se submeter ao marido. O marido é o cabeça. A cabeça é que pensa. Pense num corpo. Quem pensa? A mão? Não. O estômago pensa? Ele até ronca, que está com fome, mas ele pensa? Não. Quem pensa? Quem dá direção para o corpo? Quem é que faz o corpo se movimentar? A cabeça. E Deus colocou o marido como cabeça. É verdade, sim, amadas, que tem umas cabecinhas fracas. Umas cabecinhas que precisam ser tratadas, precisam ser transformadas, precisam ser crescidas, precisam ser bem alimentadas, ok. Mas nós temos um princípio que não pode ser quebrado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então não adianta vir para a igreja, levantar as mãos, não faltar num culto e em casa ser um espeto para o marido, gente. Não adianta. Sabe? Não, eu sou uma mulher de oração, mas você submissa ao seu marido? Não é, então a sua oração também não passa do teto, amada. Não, eu sou uma mulher de evangelismo, eu falo de Jesus para todo mundo, mas você se submete ao seu marido? Quando o seu marido decide, quando o seu marido, principalmente o marido cristão, nós estamos falando aqui de homens que são evangélicos, homens que são bíblicos, homens que ouvem a mesma palavra.
Se essa mulher não dá crédito ao marido, ela é uma tola. Se essa mulher não se submete, especialmente na questão administrativa, na questão financeira, na questão de compra, na questão de venda. Sabe, o marido foi colocado para pensar, para ver o todo, para enxergar além. Tem mulheres que são muito dinâmicas, sim, que são muito espertas, muito inteligentes, são empreendedoras. Mas elas podem fazer isso num certo período, num nível. A visão do todo é do cabeça. Então a gente tem que falar sobre isso, porque tem mulheres que, sabe, ouvem, não praticam isso. Se o marido diz, nós vamos fechar esse negócio, ponto final. Ponto final. Mas e se quebrarmos a cara? Estamos tratando disso no nosso encontro de casais. Se der errado, não cabe acusação, porque o acusador é Satanás. Uma vez que somos uma só carne com o nosso marido, nós vamos ajudá-lo a reparar aquele erro, aquele equívoco, enfim, aquele tropeço da vida. Mas, amadas, um homem que está orando, um homem que está buscando conselho entre os conselheiros, os anciãos da igreja, não vai errar, não. Então a mulher não pode ser louca, sabe, despreparada, dizer, não, eu não faço esse negócio, eu sou contra. Você está se ferindo, está machucando, está lutando contra os aguilhões. Os seus filhos estão olhando essa postura muito rebelde, sem virtude nenhuma. Olha, quando Pedro diz que as mulheres, às vezes sem palavra alguma, elas ganham a família para Cristo Jesus. Então não é pelo muito falar, não é pelo muito falar, às vezes até pelo silenciar, pelo concordar, pelo se submeter. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mesma coisa que a gente aqui não orasse pedindo direção para Deus, a gente fala, gente, seguinte, a partir de amanhã o nosso culto é lá, na porta do shopping Morumbi. Então, eu pergunto, por quê? Porque a gente achou que é legal fazer o culto lá. Em submissão, Deus disse isso. Deus tem a visão, Deus mostrou o que é para fazer. Deixa Deus ser Deus, deixa o marido ser o cabeça, ser o marido. Próximo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lógico que isto inclui a submissão àquilo que não desrespeita a Deus, aquilo que não vai contra os princípios de Deus. Se o marido quer que a mulher se submeta fazendo alguma coisa que é contra Deus, a palavra de Deus, ela não vai obedecer nem se submeter. Porque ela primeiro deve obediência e submissão a Deus. Isso é muito claro. Agora, as coisas do dia a dia, da casa, dos negócios, por favor. Amém, igreja? Muito bem. Tito 2:5, ainda sobre a mulher ser sábia o tempo todo, em todo o tempo. A serem sensatas, as mulheres precisam ser sensatas. É muito triste um marido que tem uma mulher meio espeloteada. Os irmãos entendem o contrário de sensata? O que uma pessoa sensata, o que é? Uma pessoa que tem senso. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa tranquila, que pensa, que mostra, cautela, que fala com certeza, quando tem certeza, quando não fica calada. Então as mulheres precisam ser sensatas, honestas. E honestidade não é só não roubar dinheiro. Ser honesta é ser fiel. É ser fiel ao marido. Porque tem mulher que leva tudo de casa para colega, para família, para vizinha, sabe? Para irmã, para mãe, para tia, para madrinha, para filhada. Olha, as mulheres de Deus precisam ser sensatas, honestas, honestas com seu casamento, honestas com seus maridos, honestas com seus filhos, honestas no seu lar, boas donas de casa. Tem mulher que precisa ficar mais em casa, tá falando demais onde não deve, na vizinhança. Eu vou para o sacolão, você vai para o bocão falar.
bondosas. Onde começa a bondade de uma esposa? No casamento dela. Nossa, tem mulher que é muito bondosa, boazinha. Adora fazer enxovalzinho para quem não tem. Adora fazer chazinho para quem não pode. Adora levar um pratinho de biscoitinho, de pratinho de bolinho, não sei aonde. A bondade de uma mulher começa com o marido dela. Começa na casa dela, com os filhos dela. Sujeitas ao marido. O que é uma mulher sujeita? Presbítera Mônica, nós sabemos, graças a Deus. O que é uma mulher sujeita ao marido? Que se sujeita. Que se submete. Que ele assume os riscos. Se ele acertar, bênção para todo mundo. Se ele errar, todos ajudam a reparar o erro. Sofre, sofre, mas Deus vai honrar esta casa porque está dando ao marido o lugar que lhe é de direito. Amém? Estão compreendendo, amados? Põe lá para eu ler o resto do versículo, acho que eu não li muito bem. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja... Eu gosto muito destes textos que diz assim, por que a gente tem que fazer tal coisa? Sabe, Lívia? Por que a mulher tem que ser isso aí, ter essas características, né? Agir dessa forma? Porque senão a palavra de Deus é difamada. Sabe o que dizem? Olha lá, crente. Olha lá. Olha como ela trata o marido. Olha como ela fala com os filhos dela. Olha o jeito que é a casa dela. A palavra de Deus está sendo difamada. Porque a pessoa anda com uma Bíblia, vem num culto. Isso quando não sobra para eu pagar a conta. É isso que te ensinam naquela igreja? É triste. Então, sempre que a mulher não cumpre cabalmente aquilo que Deus designou para ela, a palavra de Deus é difamada. E junto com a palavra vem a igreja que ela frequenta, os líderes dela, é tudo difamado. É muito triste. Esta pessoa vai dar muitas contas a Deus. Vai ter muitos frutos estranhos na sua vida. Ponto 10. Os filhos devem ser... Falamos da esposa, falamos do marido, falamos das crianças. E aqui, amados, filhos em geral, tá? Desde a mais tenra idade. Porque criancinha bebê que tem piti, que se atira no chão... Senhor da glória. Às vezes tem excesso de amor, de afeto, não tem disciplina. Não é verdade? Então, é muito importante que os filhos sejam obedientes desde o berço. Nossa mãe dizia o quê? Educação, e educação engloba tudo isso, vem do berço. Vem do berço. Nós em casa temos um lema, que educação vem do ventre materno. Que você já começa a falar com o bebê, a ter limites, a colocar as coisas, a orar para que, sabe? Já começa ali a criança pelo ventre materno a ser bem alimentada também daquilo que é correto espiritualmente. Então vamos ver como é que deve ser essa obediência dos filhos. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, se um filho não tem vontade de obedecer ao pai... O apóstolo Paulo deixou aqui como ele vai fazer isso. Obedecei a vossos pais no Senhor. Então é pelo Senhor que você obedece. Às vezes é difícil mesmo, principalmente um filho que tem conhecimento da palavra, um filho que é salvo por Jesus e o pai, a mãe não é. É muito difícil, porque vem com outros conceitos, outros princípios, outra educação, outra cultura, às vezes até com mundanismo. Mas os filhos precisam obedecer os pais. Amém? Então eu falo aqui aos filhos da igreja, obedeçam seus pais, pois isto é justo, isto é certo, isto é honesto. Ok? E falo aos pais, aproveitando este versículo, por favor, sejam dignos de terem os seus filhos obedecendo vocês. Sejam pessoas que mereçam essa obediência, não porque eles têm que fazer isso, porque é um mandamento só, mas por prazer. Filhos que nos obedeçam por prazer. Amém? 2 Timóteo 3, 1 a 5.
Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é para saber disso, tá? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aqui diz assim, os homens serão, não está falando de crianças, está falando de adultos. Então, nós vivemos este tempo em que os jovens, que já são homens, que já têm entendimento, têm sido muito desobedientes aos pais. Pais precisam colocar limites. Tem filhos peitando os pais. Tem filhos peitando as mães. Tem filhos jogando coisa na cara dos pais. Tem filhos acusando pai e mãe. Tem filho rindo do pai. Olha, pais precisam tomar atitudes. Primeira delas, ore pelos seus filhos. Segunda, ore por você. Isso não pode acontecer. Tem filhos que dizem, vá você para a igreja, seu beato, sua beata, santinha. Não sei. Opa, são os tempos finais, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não levam nada a sério, desafeiçoados, porque quantas coisas eu fiz para minha mãe, ou pelo meu pai, ou porque eles pediram, não porque eu concordava ou eu estava afim, por afeição, por amor, por carinho. A gente faz muita coisa assim para os nossos pais, por afeição, por amor, por respeito. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha a geração que está hoje aí. Traidores, atrevidos. Tem filhos muito atrevidos. Vivem à custa do dinheiro dos pais e se atrevem a falar contra, a dar ordens, a bater porta. Atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É assim que vivem as pessoas hoje, especialmente os jovens. Diz o versículo 5, tendo forma de piedade, fora aqueles que parecem todos que são crentes. Amados, o que eu tenho visto de jovem, que diz que é crente, mas é tudo isso, traidor, desafeiçoado, irreverente, desobediente, que se dá aos prazeres do mundo, que não observa nada da palavra, tendo forma de piedade, tem forma de santinho, tem forma de crente. Às vezes porque estudou no colégio adventista ou no batista, meu filho é crente. Crente nada, crente é quem tem um encontro com Cristo, quem foi regenerado, transformado, mudou o caráter, se submete aos pais, é reverente, é santo, é obediente, é respeitador, negando-lhe entretanto o poder. Quer dizer, diz que é de Deus, diz que crê na Bíblia, mas nega tudo isso com as suas atitudes. A Bíblia diz, foge também destes homens, deste tipo de pessoa. O problema é que algumas dessas pessoas estão dentro das famílias. E não dá para fugir, tem que corrigir, cabe ao pai, educar, conversar. Amém? Amém. Então eu quero encerrar com o ponto 11 e nós vamos orar. Os filhos devem honrar seus pais. Efésios 6:2 diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra. Honra, não é que você vai concordar com tudo, muitas vezes não dá para concordar. Mas você não vai ser desobediente, irreverente, atrevido, enfatuado. Você vai honrar, ouvindo, dando atenção, se precisar de você, você vai cuidar, e etc, etc. Porque é um mandamento com promessa. Que promessa? Promessa de vida longa, ok? Então eu encerro lhe dizendo, amados, em Cristo, tudo pode ser renovado, porque de repente alguém diz aqui, eu não criei meus filhos desse jeito. Foi um balaio de gato. Eu não conversei com as minhas crianças. Pelo contrário, eu fiz exatamente isso, enxotei todo mundo para ir para outro lugar que me atrapalhava, fazia barulho, que me irritava. Outros estão dizendo, os meus filhos são exatamente isso aí, que a Bíblia está descrevendo, que a abençoada está falando hoje. Então, estou aqui para lhe dizer, em Cristo, tudo pode ser renovado e transformado. Inclusive uma vida familiar errada. Portanto, não desista da sua família.
Não jogue a toalha. Também diz respeito à família. Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Se você é marido, se você é pai, se você é esposa, se você é mãe, não tem como desistir disso. É daqui para frente. Temos no Senhor capacidade para arrumar o que precisa ser arrumado. Então, volte-se para os caminhos do Senhor. Viva o que a palavra de Deus tem lhe ensinado, porque os planos de Deus são perfeitos. Sua família colherá frutos eternos. Seu lar será, de fato, um lar, doce lar. Eu encerro com Isaías, capítulo 61, versículos 4 e 9, que eu encerrei domingo, palavra profética para quem quiser agarrar para si. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos. Aqui estão casamentos, famílias, relacionamentos entre pais e filhos. E renovarão as cidades arruinadas. Deus pode, destruídas de geração em geração. Eu recebo esta palavra. No versículo 9 diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Então tem jeito. Tudo tem jeito para Deus, nada está perdido. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A profecia não se manifesta automaticamente. O Senhor já nos deu as premissas, já nos ensinou. Agora nós conhecemos, agora nós cremos, misturamos fé e vamos viver isso. Vamos praticar esta palavra. E aí sim, todos que nos virem nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Fique de pé. Domingo tem muito mais de Deus. Pai amado e bendito, encerramos esta mensagem, Pai, que eu creio caiu em terra boa. Coração de eleito é terra boa e vai dar fruto sim, Pai. Cada semente a 30, 60 e a 100 por um. As famílias verão os resultados, Pai, de homens e mulheres, de jovens, de senhores, de senhoras, que são comprometidos com o Senhor, que querem sim ver algo diferente nas suas casas, querem, ó Deus, uma renovação, uma restauração, uma restituição. E nós cremos, Pai, que em Ti tudo isso é possível. Por isso, fortalece os braços descaídos, Jesus, as mãos frouxas, que todos, Jesus, possam ser, Senhor, fortalecidos na força do Teu poder, para tomar para si a responsabilidade de transformar o seu lar num doce lar. Em nome de Jesus, amém. E todos digam amém e recebam a bênção final através do nosso bispo, para a glória do Senhor. Amém. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Eu Glória creio e a Deus. recebo. Aleluia. Boa noite a todos.